Então, muito boa tarde, muito obrigada por estarem aqui hoje em força, é sempre um prazer. As inquietações pedagógicas agradecem muito a vossa presença e agradecem também aqui muito em especial à Maria de Sá Galvão e ao Nuno Leitão, duas pessoas que nós pensámos que nos podiam dar um contributo para refletirmos sobre esta área do ensino. A Maria do Céu, como uma grande especialista nesta área, com muito trabalho escrito, investigação. O Nuno Leitão também como um grande especialista prático de uma escola muito prestigiada à Torre, o diretor da escola do Colégio à Torre. E aqui teremos a teoria, que não é só teoria, no caso da Maria do Céu, e também outra teoria mais ligada à prática, que é um bocado a característica das inquietações pedagógicas, é a preocupação com as práticas, com as mudanças no terreno. Em diversos momentos das nossas tertúlias já tratamos desta questão do currículo. E eu gostava de lembrar aqui o Manuel Rangel, que apelava não há muito tempo à urgência da reformulação do currículo em vários momentos, e falava de uma banda de retalhos. Lembrar também, o Sérgio Nisa fez aqui uma intervenção muito interessante sobre a gramática da escola, que também vai muito bater com o currículo, e muitos de vocês, estou aqui a olhar para vários e dispenso-me de citar um nome. Depois, esta urgência de mudar vem sempre com a ideia de mudar, mas com cuidado. Portanto, era já um bocadinho a questão que eu colocava, o que é que acham disto. E depois, como viram no site, há algumas preocupações que nós temos nas inquietações, e a primeira, a democratização, a mudança na população escolar, e a ideia de que somos capazes de ensinar uma grande parte dos nossos alunos, fizemos grandes progressos, mas depois há ali uma franja que é complicada e que nós ainda não soubemos, alguns mais do que outros sabem. É interessante ver como há aqui algumas experiências que mostram que é possível, de facto, ensinar a todos. Eu estou a ver ali o professor Calado, que tem uma experiência muito interessante em Cascavel, e outros aqui, as pessoas da escola moderna e muito. Mas depois esta questão que nos vem sempre que se trabalha com professores é como é que nós podemos fazer isto com as famílias que temos, com as famílias que não andaram na escola, com as famílias não escolarizadas, com estes alunos com estes problemas em casa, como é que nós podemos fazer? Depois outras questões que se colocam aqui, que é como deve ser organizada a progressão dos alunos, quando é que entra a especialização, qual é o lugar da transdisciplinaridade, e aqui, desde o pré-escolar ao secundário, que será, digamos, o centro do nosso debate. Depois, uma outra questão que também estava no nosso site, que é os desafios colocados pela evolução mediática. Estamos nós à altura, a escola está a saber responder a isto, e depois a grande questão da avaliação dos alunos. A avaliação serve aqui, com o grande debate dos nossos tempos, serve para os professores perceberem as dificuldades dos alunos, serve para os alunos aprenderem a aprender, ou serve para ver os resultados como muita gente pensa, que é só isso, não é? E depois a formação de professores, portanto, a resposta à grande questão também, o que é que se deve mudar e depois o como mudar. E o como mudar vem as tais questões, é preciso mudar, mas cuidado, vamos devagar, como é que se muda, qual é o papel da formação de professores, como é que entra aqui a autonomia das escolas, é preciso mais autonomia, não é? Com esta autonomia vamos lá, que reformas, pronto, e com isto tudo, depois disto tudo, destas questões todas, vocês respondem, vocês escolhem e respondem ao que quiserem, vamos começar por isso.
Então vamos começar É por por aí. Eu já fiz uma breve apresentação para aquilo que vocês são, mas se quiserem dizer mais, apresentam-se melhores, não é? Como atualmente. A história é comum. Muito bem. Eu, se calhar, começaria por uma coisa quando me sugeriram participar deste encontro e escrever um pequeno artigo sobre o público. Eu deixo sempre assim um tempo a demorar o que é que eu vou dizer sobre isto. E quando estava nesse meu tempo de espera, veio ter comigo uma frase do Platão. E eu acho que é sempre curioso, quando eu estou preocupado com alguma coisa para que tenho que organizar mentalmente, de repente aparecer-me qualquer coisa com que eu não estou a contar. E quando essa coisa me aparece, digo, bom, isto é um sinal, é por aqui se calhar que eu tenho que ir. E esta frase vou partilhar convosco, particularmente, o professor Maria Isabel Gonçalves, eu gosto dos clássicos. Fiz teses. E parece que li. E o Platão diz qualquer coisa de extraordinário. Faz nas tantas, nos seus escritos, diz: de belas imagens chegamos a belos pensamentos. De belos pensamentos a uma vida bela. E de uma vida bela à beleza absoluta. E aparentemente isto não tinha nada a ver com aquilo para que Zé Raul me tinha convidado. Mas eu pensei, se calhar tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E prende-se, se calhar, com essa coisa de mudar com cuidado, porque eu acho que há coisas que nós não temos que ter cuidado nenhum em mudar, temos que mudar depressa. Remeteu-me para uma coisa muito menos digna de Platão, vão-me perdoar, que é uma coisa que vem escrita, penso eu, nas metas curriculares da matemática, do antigo ministro. Diz que não é desejável que as crianças desenvolvam os seus próprios esquemas mentais, que isso faz necessariamente em correr em erro. E, portanto, mais vale que elas aprendam logo à partida como se faz bem e depois treinem e fiquem a saber. E isto, para mim, é uma frase quase gramatical. E pensei que estas imagens, estas belas imagens, que nos fazem chegar a belos pensamentos, se calhar é o centro da questão. Se calhar é mesmo importante que as nossas crianças na escola tenham a possibilidade de criar imagens mentais. Depois gostaria de ligar isto também à questão das novas tecnologias, deste mundo em que vivemos, muito pautado também por imagens. E, portanto, se calhar é mesmo importante que comecemos por pensar que o importante é deixar os miúdos criarem imagens mentais para as coisas, desenvolverem esquemas mentais que lhes permitam ir paulatinamente construindo sentidos e construir também, a seu modo, os conceitos com que vão ter que lidar e trabalhar. E isto porque, de facto, é esta capacidade de criação de imagem mental que eu acho que está no cerne daquilo que nós podemos entender, ou que eu entendo, por aprendizagem. Eu não acho que seja possível entendermos o conhecimento ou aprender como qualquer coisa que acontece ex nihilo. Qualquer aprendizagem tem que estar fundada num sentido, não é? Numa experiência, num qualquer enquadramento da minha relação com o mundo. E, portanto, à partida, é importante que eu dê atenção ao modo como cada um é capaz de equacionar a sua experiência do mundo e da relação com os outros para produzir imagens mentais perante coisas com que vai ter que lidar, muitas vezes de novo ou pela primeira vez. No caso da educação básica das nossas crianças. E esta capacidade de construir esquemas mentais, de ir desenvolvendo possibilidades para a construção do sentido, é um terreno rico, porque nos permite também perceber pontos de vista que vão sendo assumidos e criados pelos miúdos a partir dos problemas e dos desafios com que vão sendo confrontados. E o significado, aquilo que nós entendemos por significado, ou conhecimento, se quisermos ser um bocadinho mais
severos, é uma construção social, verdadeiramente é uma construção social. Os significados que entendemos hoje como significados culturais ou sociais levaram milhares de anos a serem produzidos e a serem construídos. Os miúdos normalmente têm que fazê-lo um tempo recorde, não é? E a escola deve ser também um lugar onde eles têm a possibilidade de poderem desenvolver esse tipo de experiência que constitui. Eu acho que é sempre bom termos atenção àquilo que chamamos a filogênese, não é? Do nosso desenvolvimento coletivo. E que isso deve ser permitido também aos miúdos dentro daquilo que é a possibilidade de exploração do mundo, de equacionar possibilidades de explicação para as coisas e, a partir daí, irmos fundando o sentido. Eu acho que é impossível qualquer miúdo construir sentido para as suas experiências do mundo se eu me substituir a ele na explicação das coisas ou nos significados sociais que temos estabelecidos para as coisas. E tendo em conta que esses significados sociais também são construções, eu diria que se aprende efetivamente quando se consegue transformar um significado social num significado pessoal. E eu garanto que sim, senhor, alguma coisa foi assimilada, alguma coisa foi adquirida, e o miúdo que faz isto está capaz de mobilizar o que interiorizou para produzir novo conhecimento, para produzir nova caminhada. E, portanto, eu acho que é muito por aqui que se deve acolher qualquer população, de qualquer idade, nas escolas. Diria que as escolas são sempre lugares de muitas áreas de perguntas, não é? Muitas vezes são as perguntas que dirigimos aos grupos. E era bom criar um espaço, acho que é necessário criar um espaço para as perguntas feitas pelos alunos. Têm certeza perguntas para fazer, têm necessidade de se satisfazer pelo lugar, certamente. E, portanto, é preciso que haja esse espaço, que é um espaço de recepção, para aquilo que é o mundo que cada um traz. E a escola às vezes é um bocadinho competente na sua forma de organização. Tem coisas já muito pré-estabelecidas, pré-programadas, tem programas medonhos, extensos nesta altura, e portanto há aquela febre de cumprimento do programa e de repente nós estamos perante públicos que podem ser diversificados, onde cada criatura é um ser humano, não é? Cuja presença devia ampliar a nossa própria humanidade só por si, e nós de repente sujeitamos a esta ditadura dos programas e ouvimos pouco as perguntas que os miúdos têm para fazer. E a pergunta é de facto uma competência importante. É uma competência importante porque dá conta daquilo que já se equacionou acerca de qualquer assunto, daquilo que se sabe ou julga saber a respeito desse assunto, e é qualquer coisa que dá conta também que se quer saber mais a respeito desse assunto e, sobretudo, e esta é a parte que eu acho mais importante, da disponibilidade de pensar sobre esse assunto. E, portanto, eu acho que este devia ser o motor, verdadeiramente, das mensagens. Não se excluir aqui, eventualmente, a necessidade de programas oficiais, de coisas que sejam norteadoras, enfim, no sentido global que queiramos para a educação, mas não é difícil, se assumirmos a escola, digamos, como um fórum de negociação do significado, em que os miúdos são convidados a construir o significado também da sua própria experiência escolar, não é difícil depois estabelecer ligações e trabalhar de uma forma mais integrada o currículo, porque justamente o que os miúdos vão estar aptos a fazer é mobilizar os conhecimentos que estão adquirindo e vão ser capazes de transferir de uma área disciplinar para outra. E isto amplia por si só, julgo eu, o sentido para todos os saberes com que eles têm, eventualmente, cuidado. Portanto, eu acho que a escola devia preocupar-se, embora hoje em dia os textos não falem disto, desapareceu a palavra competências, mas eu acho que a escola devia preocupar-se mais com competências do que com conteúdos. Os conteúdos são bons pretextos para podermos trabalhar competências. Acho que os programas podem contemplar uma série de conteúdos se os entendermos como estruturantes de algum tipo de caminhada, mas eles não podem ser, de facto, a finalidade. A finalidade tem que ser o desenvolvimento de competências, de uma consciência, tanto quanto possível,
criadora sobre este universo que é o universo dos saberes. E a escola tem muito esta responsabilidade, que é, por um lado, acompanhar os tempos, obviamente, temos que ir acompanhando os tempos, mas não podemos também prescindir dessa responsabilidade de transmitir um legado que tem milhares de anos e que é o da nossa comunidade humana, em geral. E, portanto, é importante contemplarmos a possibilidade dos miúdos irem tateando, experimentando, errando. E assumir que o erro é também um orientador de caminhos. Se o miúdo tiver a oportunidade de errar e de refletir sobre as razões porque levou a determinada tentativa ou experiência, ele pode, por si só, encontrar mecanismos para reorientar o seu processo. E um professor ou educador em sala de aula devia estar disponível para justamente dar este apoio e permitir a continuação, a continuidade das suas explorações. E, portanto, é esta consciência de que eu posso ir tentando perceber se está a passar, eu posso ir tentando encontrar soluções, posso fazer inferências, posso tirar inferências, posso formular hipóteses, posso tirar ilações acerca das coisas, chegar a tentativas de explicação e saber partilhá-las com os meus pais e com os meus professores. No fundo, quer dizer, esta capacidade de conhecer e dar a conhecer, no fundo, amplia certamente o sentido que nós somos capazes de encontrar para cada fenómeno com que lidamos. Basicamente era esta a questão que eu tinha equacionado. Acho que é importante confiar naquilo que cada miúdo traz à partida, mesmo com vicissitudes de percursos. Acho que há sempre algum património pessoal que cada um traz consigo. E é a partir desse património pessoal que nós podemos erguer uma comunidade educativa. E podemos, de facto, aprender melhor uns com os outros do que se tivermos que aprender sozinhos. E, portanto, para terminar, eu diria que a ideia que queria aqui partilhar e discutir convosco é se a escola não pode ser, de facto, isto. Se não pode ser um fórum de negociação dos significados. Não temos que chegar sequer a significados definitivos logo desde as primeiras fases de escolarização dos nossos miúdos. Eu acho que os assuntos não deviam ser assumidos como resultados. Na escola, os assuntos deviam estar sempre em aberto, porque podem ser reequacionados à luz de outras questões, sob outro ângulo, apresentando outras facetas, e, portanto, nós podemos sempre ampliar a consciência que temos sobre cada questão, sobre cada tema, e isso só enriquece, digamos, o nosso olhar sobre a complexidade do mundo. E isso é, no fundo, aquilo que eu acho que a escola deveria permitir aos miúdos aceder, à complexidade fascinante do mundo. E perceber que isso é, de facto, matéria de fascínio, e não nada que nos deva dividir. E pronto, depois falaria convosco em função também de algum diálogo que quero estabelecer. Muito obrigada. Deixo aqui questões muito interessantes que eu não vou repetir, mas acho que este tempo a ouvir, para criar significado, tanta coisa que nós ouvimos tantas vezes no cotidiano da escola, mas aos programas. Eu gostei de ouvir falar das competências e da dimensão modelo dos programas, ainda mais. Pronto, acho que é só ficar aqui com umas questões. Com um lugar, exatamente. Vou para mais essa. É complicado eu agora saltar para um discurso provavelmente menos fascinante do que o da Lona, que eu já conheço, cujo fascínio eu já conheço e sou sensível há muitos anos, apesar de ele ter muito menos anos que eu. As circunstâncias assim o proporcionar. Porque eu vou tentar trazer aqui, isto é uma reflexão em forma de notas, em forma não muito definitiva nem absolutamente estabilizada, que é uma coisa que a gente cuidado perde, é a capacidade
acho eu, perde ou ganha, de se estabilizar em visões muito firmes, levando visões cada vez mais cheias de dúvidas. Mas, de qualquer modo, são essas que aqui vos trago hoje neste campo, e com estas questões do que é preciso mexer no currículo, o que é que eles precisam de aprender, o que é que nós precisamos de ensinar, o que é que deve mudar, como é que se muda com cautela, quando realmente há coisas que precisamos não ter cautela. Bom, à volta disso tudo eu alinhei aqui 4 ou 5 pontos que são, eu digo, um pouco mais passadores do ponto de vista da sua ligação ao vivi. O Nuno incidiu, e para mim de uma maneira muito interessante, no que é o lado da aprendizagem, o que é o processo de cada um ir construindo significados a partir dos significados de partida, e isso não pode ser mais a minha confiança, mas eu olho para o currículo e para a escola tendo isto como fim, como finalidade, o aprendente na sua capacidade de ganhar sentidos, de entender a complexidade, subscrevo a 200%, mas do ponto de vista dos seus efetivos pontos de partida sociais e dos efetivos caminhos diversos que, a dado momento, batem na escola, e a escola oferece-lhes o quê? Porque não estão todos, à partida, com um curso igualmente possível de por si mesmos irem fazer esse caminho. É suposto que seja a escola e os professores a fazerem isso, e a escola, esta instituição que vive o currículo e que se baseia nele, do ponto de vista histórico, não tem, na sua gramática, ainda bem que já houve uma discussão aqui sobre isso, não é certamente mais rica do que eu vou fazer, mas para mim é uma das ideias-chave na discussão que temos que ter sobre o currículo. E eu cada vez mais olho para o currículo como para o currículo como alguma coisa de que todos falamos e pensamos coisas completamente diferentes. É um clássico aparecer nos artigos todos de investigação e nos livros e nos manuais, dizer que é um conceito que tem uma grande polissemia. Pois tem. E depois, de ficamos mais ou menos na mesma. Mas a verdade é que, simplificando, também eu terei que ir simplificando, eu diria que, vou dizer coisas politicamente importantes, provavelmente, ou pedagogicamente menos consensuais. Aquilo que se fala nos sistemas educativos, ou no nosso sistema educativo em particular e na nossa sociedade, quando se fala dos currículos, é mais ou menos problemas. Isto é, mesmo naqueles de nós que somos investigadores e que reclamamos de pensar muito sobre o assunto, a verdade é que é extenso, não é extenso, é mecânico, não é mecânico, estamos a falar de uma coisa, um documento, daquilo que nós lá na teoria do currículo chamamos de currículo enunciado, aquilo que está descrito, aquilo que em todas as sociedades, de formas variáveis, aparece, digamos, como uma indicação, uma prescrição comum, oficial. E aquilo que eu, neste momento da minha vida, penso é que o currículo enunciado é relativamente menos importante do que a importância que temos vindo a dar. O que realmente conta é o currículo real. Porque entre o currículo enunciado e o currículo real é onde acontece, ou não acontece, este processo de que o Nuno falou, ou seja, a construção da aprendizagem do outro, a que eu chamo ensinar. E ensinar a função dos professores, dos educadores, ensinar neste sentido de organizar a aprendizagem do outro. Bom, isto para dizer que entre o enunciado e o real, quando nós falamos de currículo, estamos sobretudo, nós, é o senso comum mais dominante, a falar de como é que são os programas, de quão horríveis são estes e de quão péssimos são aqueles e de quão bons seriam os outros. E quando nós estamos muito na escola, ou em contato com as escolas em geral, e com escolas, às vezes, de meios muito desfavorecidos, tem sido um pouco no caso nos últimos tempos, aquilo que acontece lá, ou aquilo que não acontece lá, tem relativamente pouco a ver com a qualidade do currículo enunciado. Tem muito mais a ver com a dificuldade que a gramática escolar, instaladíssima e fortíssima e imutabilíssima, constrange no sentido de não dar espaços e de não haver espaços reais
para se construir essa aprendizagem que todos têm. O meu problema é que esta é uma concepção que eu subscrevo, mas que não está ao alcance das crianças todas, na escola que nós temos. E, portanto, mexer no currículo, para mim, depois de 50 anos, estou a ensinar com 18, e ter participado das mais variadas maneiras, que ninguém me pode dizer nem ouvir, em numerosas situações de reformas curriculares, de organizações, de aconselhamentos, de tentativas de construir conhecimento, a minha sensação é um pouco de desânimo. Não vi mudar aquilo que era mais importante mudar, pelo contrário, algumas coisas que vi piorar. Isto não quer dizer que nós, neste momento, quero dizer que o meu primeiro ponto, aliás, parece lá no artigo, é que eu acho que nós nos preocupamos com a educação, com o direito, com a educação como um direito real, todos, não apenas como um direito ideal, temos que, talvez, não negligenciar o currículo enunciado. Eu acho que há coisas no currículo enunciado que está nestes últimos anos que são absolutamente indispensáveis, é absolutamente indispensável que se ajustem ou que se corrijam, assim como as atualizações científicas que vão sendo necessárias nos vários campos do saber, mas o grande problema do currículo não está no currículo enunciado, está na impossibilidade ou na quase impossibilidade de o tornar real, de transformar em conhecimento significativo aquilo que é dado como um corpo de conhecimento supostamente necessário a todos, que é aquilo que legitima o currículo em termos sociais. Aprendem-se aquelas coisas porque, numa dada época, num dado tempo, nós todos achamos que se os meninos não souberem matemática, ou se os meninos não souberem nada de ciência, ou se não souberem nada de história, pois não vão ter esses meios de entender o mundo. Agora, não é saber desbobinando conteúdos ou saber de coisas de cor, mas isso já é o como, e o como está do lado da ação. Portanto, eu ultimamente estou cada vez menos interessada no meu currículo, na minha área de trabalho e de investigação, enquanto produção muito elaborada de lógicas curriculares mais adequadas, sem negar que isso tem o seu lugar, e estou muito mais despreocupada, ou gostaria mais de ver, nomeadamente as dimensões políticas destas questões, orientarem-se para um trabalho mais dirigido ao terreno, aos professores, ao desenvolvimento profissional, a uma transformação da cultura com que se lida com o conhecimento e com o saber e com a aprendizagem nas escolas, do que propriamente com esta sucessão de programa que vai, programa que vem, acrescenta, tira, põe, que a mim já me causa um certo tédio. Portanto, é politicamente pouco oportuno eu dizer isto, mas acho que é preciso olhar para aí, não é dizer, deixa estar, agora estamos a matemática, por exemplo, discordo completamente do programa de matemática que está, enfim, mas não se muda, deixa-se estar por esta minha teoria. Não estou a dizer isso, estou a dizer é que não é a principal mudança, pode-se fazer aí muitos ajustes, mas o que é fundamental, para mim, não resulta dessas sucessivas mudanças, que aliás são seguidas com descrédito na escola. Por exemplo, o conceito de competência é uma batalha velha, não é? Que este nosso ex-ministro, deles, julgou ter poder para banir do léxico. É muito engraçado ver alguém que acha que pode banir um conceito. É como se agora, por exemplo, o conceito de liquidez, não é? Da água. Liquidez, não sei se é um grande conceito. Não existe, acabou, não existe. Só que salta. Bom, é muito ridículo, porque obviamente é um conceito mais que estruturado, é muitíssimos campos, etc. E, de facto, isto passa para outro ponto que eu queria referir. O meu primeiro ponto é digamos, a reflexão que fizermos tem que ter um foco cada vez maior no currículo que é do que no currículo que se diz que é. Sem prejuízo do currículo que se diz que é, obviamente, dever ser tão afinado quanto possível. Mas isso pode, digamos que é assim, pode demorar mais tempo, não tem tanta pressa. Onde há muita pressa é no que é que os meninos, de facto, vindos, seja de onde forem, os meios que forem, levam da escola. E que ganham significados e capacidade de construir significados é que eles efetivamente tiveram, e na maioria dos casos não tiveram. E a escola e a sua estrutura, a escola e o currículo são uma espécie de casamento indivorciável, não é? Porque a escola e a sua poderosa gramática nasce da pressão para o currículo, no século XIX, XVIII, da criação desta lógica de um corpo de aprendizagens comum,
e criou, construiu, solidificou uma estrutura. E a estrutura é verdadeiramente rochosa. Para mover essa gramática, vemos que é muito, muito difícil. Contudo, é aí que se tem que mover. E eu assinalo que neste momento algumas, se olharmos para o panorama internacional, quanto ao corpus do currículo, há dois princípios que eu gostava, eu pessoalmente, de deixar aqui. Um é que o cânon cultural, digamos assim, dos países ocidentais, lato sensu, transposto, por sua vez, para muitos outros de uma forma mais ou menos mimética, não é grandemente variável entre os vários sistemas educativos. Se nós lermos os programas ou as orientações curriculares, desde a Finlândia ao Luxemburgo ou à Inglaterra, aquilo que se ensina e que se aprende, aquilo que se considera que é preciso aprender, estou-me a referir, sobretudo, ao início, desde o início das crianças entrarem na educação de infância até enfim, aquilo que chamamos básico, aquilo que eu considero que deve ser absolutamente sagrado, que é um tempo comum, um corpo comum de aprendizagem para todos. Portanto, uma das coisas que nas políticas eu acho que no plano curricular tem que ser revisto é que houve, à socapa, como se pode dizer, um retorno dramático, histórico, anticivilizacional, desse princípio de que todos, que foi um princípio conquistado na década de 60 nos países europeus, todos eles, de que há um corpo curricular comum e que não se iniciam especializações de qualquer cariz, profissionalizante, artístico ou outro, antes desse corpo comum estar garantido, embora muitas vezes o corpo comum tenha sido muito deficitário na sua construção, é verdade, pode ser melhorado, lá está, mas o princípio é de que todos, venham de onde vierem, têm direito a esse corpo de aprendizagem. Porquê? Porque ele é considerado a porta de acesso. E aqui eu gostava de ir à pergunta, de responder à pergunta clássica do currículo, que é que nós estamos também aqui a repetir: o que é preciso ensinar, e porquê é que se ensina isto, e para que é preciso ensinar estas coisas todas, ou não é? E na verdade o que me parece mais relevante aqui é que, por um lado, o conhecimento que constitui o currículo, e eu afirmo que o currículo é essencialmente conhecimento. E quando digo conhecimento, não me refiro só a conhecimento formalizado ou formatado. Também há o conhecimento processual, também há o conhecimento, neste sentido quase platónico, não é? Do saber, há todos os outros. Mas a verdade é que a escola tem uma focagem particular no conhecimento que temos instituído, no tal dos muitos milhares de anos que nós constitui o cânon cultural. Há uma parte que é o acesso a esse cânon, uma parte da utilidade do currículo, que nem sempre se traduz numa utilidade imediata, nem sempre se traduz, às vezes traduz-se apenas numa utilidade simbólica. Para que é que serve estudar Mozart? Há um cidadão que não vai ser músico, nem pretende ir por aí fora. Ou porque é que estudar arte? Se fosse uma lógica utilitária, nós diríamos não faz falta nenhuma, a não ser que ele vá ter essa profissão. Não diríamos isso, ou eu não digo isso, pelo contrário, isso é essencial do ponto de vista do acesso, que é a chave da legitimação do currículo, do acesso a uma cultura partilhada, que nasce de uma cultura dominante, claro que nasce, mas que tem que, e é possível, em muitas sociedades isso já se faz, por exemplo, a canadense e outras, a incorporação nesse cânon dominante de outras culturas, digamos, minoritárias, de uma maneira mais harmoniosa, mas a posse, o acesso a esse código, mesmo quando não é imediatamente necessário para a vida social, é necessário para a integração e para a inclusão das pessoas no plano simbólico. Costumo dizer com alguma ironia, é o que eu chamo do Shakespeare para os pobres filhos. É preciso para todos o Shakespeare. Ou não é preciso para ninguém. Quer dizer, se é preciso é porque ou porque catalisa algumas construções culturais, da literatura, das humanidades, etc., que são parte desse património. Ontem, por casualidade, caiu-me no Facebook, se calhar a vocês também, uma citação do Novo, que nem sequer está com data, em que ele, por casualidade, coloca a seguinte questão: como saber o que é essencial de ensinar? E diz ele que há um pensamento notável de Olivier Reboul, que eu nem conhecia, filósofo francês, que morreu em 92, que diz que deve ser ensinado na escola tudo o que une e tudo o que liberta. O que une
é aquilo que integra cada indivíduo num espaço de cultura em determinada comunidade, nomeadamente a língua, as artes, a música, a história e outras, dependendo do contexto. Já o que liberta é o que promove a aquisição do conhecimento, o despertar do espírito científico, a capacidade de julgamento próprio. Estão nesta categoria a matemática, as ciências, a filosofia, etc. Com base nesse princípio, podemos selecionar o que é mais importante e o que é acessório na educação das crianças. Eu revejo-me, no geral, nesta aproximação àquilo a que as pessoas têm direito, sejam nossos filhos ou sejam filhos dos outros, do Deus menor. A outra questão que eu gostava de colocar também aqui é que a escola atravessa hoje um paradoxo. A escola é uma instituição curricular. Já há muitos anos que eu fui canário aqui presente, analisou isto muito melhor que eu, mas uma das linhas deste paradoxo é que a escola se constituiu como um fator de emancipação e de ascensão social, como uma promessa, não é? E, à medida que se foi massificando a instrução escolar, digamos assim, a escolarização, cada vez mais se desvaloriza portanto, hoje ter uma licenciatura não é exatamente do costume, já não garante que a gente, nem doutoramento, não garante que se arranje emprego ou que se tenha mais ascensão social, que contrário, entraram outros fatores aí. Portanto, é uma espécie de... esse fenómeno de perda da capacidade de mobilidade social ascendente vem acoplado a outro, que é a inevitabilidade de ter instrução para a vida social hoje. Isto é, não garante a promoção, mas garante a exclusão. Mas a sua não posse garante a exclusão. Isto é, uma pessoa que hoje não tenha qualquer escolaridade está absolutamente excluída, e não só do ponto de vista de trabalho. Está de muitos outros pontos de vista. Portanto, a escola configura-se com aquela gramática rígida e absolutamente cega a esta realidade como um campo de grandes contradições. E eu continuo a insistir que é na escola e no trabalho da escola, no modo como se gera e gera o ensino e a aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento do currículo, que vale a pena investir. Uma outra nota, quanto ao que é essencial ensinar. Olhando também um bocadinho para trás, o grande impacto da massificação escolar no plano curricular, ali na década de 90, e teve a discussão entre nós, eu e muitos de vocês fomos parte desse processo, foi também nos países nórdicos, na Inglaterra, em outros sítios. O resultado da massificação implicou políticas curriculares dos anos 90, sobretudo, que vão no sentido da criação que eu chamei em um artigo qualquer meu antigo, de 2000, penso eu, o binómio curricular, ou seja, nós tínhamos duas situações curriculares, do ponto de vista organizativo e políticas decisionais, os países descentralizados, com o poder curricular situado no nível local, nórdicos, anglo-saxónicos em geral, Holanda, etc., e, digamos, as estruturas napoleónicas do sul da Europa e a França, com sistemas centralistas e, portanto, é que o currículo, o poder do currículo esteve sempre ao nível nacional. E o que a massificação traz para dentro da escola é a diversidade de meios e de pertenças e de culturas dos alunos. E, portanto, a dificuldade era muito grande de gerir isto, quer numa lógica só local, que começava a encaminhar para grandes diferenças conforme o poder económico das comunidades, quer numa lógica nacional, em que o currículo prescrito esbarra nas comunidades onde aquilo não tem sentido nenhum, significado nenhum. E daí a criação dos dois níveis, o nível central, enfim, os chamados currículos nacionais, organizados por competências, por isso mesmo, porque é impossível conceber um currículo nacional com uma listagem infinita de conteúdos, já poderá ser traduzida no que é que deve ser o resultado final e os conteúdos e as disciplinas e os saberes serem instrumentais. E, do outro lado, o poder das escolas, a decisão das escolas articulando estes dois níveis. Olhando para isso agora, confesso que não tenho feito muita pesquisa sobre isto nos últimos tempos, mas vou ter que ler algumas coisas. E qual foi o efeito destas políticas, que são o currículo nacional em Inglaterra dos anos 80, o da Finlândia e Noruega de 93, 94, que já foram, por sua vez, reformulados, e, por exemplo, da Finlândia,
O primeiro, que eu estou sempre a dar nas minhas aulas, de 94, era um livrinho, assim pequenininho, com estas folhas, com pai 40 páginas, para todo o ensino básico. E era um currículo definido, que é a minha visão mais otimista do currículo, era um documento curricular que indicava claramente as finalidades, os campos de conhecimento que eram disciplinares. Porque o conhecimento na nossa cultura é feito de disciplinas, não disciplinas escolares, disciplinas científicas. E as zonas que tinham que ser adquiridas, digamos assim, que hoje chamaríamos metas num sentido mais abrangente. E aquilo estava para cada área para os 9 anos da escolaridade, 8 ou 9 anos. E os professores é que trabalhavam na escola sobre o modo como desenvolveriam aquilo. Ou seja, o nível da decisão da escola neste sítio é muito forte. Hoje o programa é muito mais prescritivo. Outra versão do finlandês já é 2001, se eu não estou enganada, que já é um livralhaço que parece os portugueses, bastante com tudo, há prato, com todas as... um bocadinho há prato, com as metas todas e com o que eu olho para isto e digo assim, desta tentativa de equilíbrio entre o nacional e o local, que a década de 90 nós tivemos isso e participámos nesse processo, trouxe com os projetos curriculares de escola, etc., acabou, na maior parte dos sítios, com o reforço da componente central e da componente uniformizante e prescritiva e com escasso, ou menos, ou menor, poder das escolas, embora nestes países do Norte elas tenham realmente bastante poder, comparativamente com as nossas. Ou seja, é de novo, vou esbarrar no município, é no trabalho que os professores das escolas fazem que o currículo se gera e se constrói. Por fim, eu não tenho o seu tempo para levantar a questão da avaliação. Eu tenho convicção, também não muito politicamente correta, que num processo de currículo a avaliação é um elemento essencial. Ou seja, eu sou fã da avaliação, para ser completamente sincero. Não a considero um mal nem um atentado às nossas vidas, pelo contrário, acho que as políticas ou as práticas educativas de sucesso são as que são muito avaliadas. Não é nos exames, são as que são constantemente reguladas e avaliadas. Há neste momento muita investigação, por exemplo, sobre a importância do feedback, lato sensu, enfim, com muitas modalidades, e sobre práticas de ensino bem-sucedidas, justamente com uma correlação positiva muito alta com o facto de serem práticas em que há o acompanhamento constante através do feedback, do questionamento que se deixa ao aluno fazer, da tentativa e erro, do ir vendo como é que vai progredindo, e que esses procedimentos são aqueles que geram um maior sucesso da aprendizagem, uma aprendizagem mais significativa, mais assente em alguma coisa que tenha sentido e que não se esgota no dia do exame em que o deitamos fora, embora os exames possam ter o seu lugar no sistema, que eu acho que tem. Mas é no sistema, do ponto de vista do nosso trabalho com o currículo, o que os exames trazem ou não trazem é relativamente menor. Isto é uma preocupação que eu teria se fosse Ministro da Educação. Como é que se regula o sistema, como é que se regula o trabalho na escola, é a escola. Como é que se faz cada menino aprender, é a escola e os professores. Se eles tiverem aprendido bem, a questão dos exames nacionais e de outras políticas do mesmo género perde importância. Mas não depende disso. Nós estamos a criar a aprendizagem. Se eles aprenderam perfeitamente, vamos a o que vier como reguladores externos é, digamos, acessório, do meu ponto de vista, que também não será muito politicamente correto. Agora, o que eu gostava de transformar verdadeiramente, me dessem poder para isso, que não sei como é, só tenho algumas sugestões, é a questão duas questões. Uma é que a escola precisa de modificar esta sua prática, o sistema tem que permitir que essa prática das escolas se transforme, e ele não faz isso, faz exatamente o contrário. E para isto acontecer, uma das questões que a Ana levantava era a autonomia. Eu penso que a autonomia das escolas tem que ser efetiva, a autonomia curricular das escolas. O que implica que tem que haver um bom currículo nacional que explicite muito bem onde é que todos devem chegar em comum. Porque eu acabei de defender há bocadinho que não é estes meninos daqui que são muito criativos e muito imaginativos vão para aí fora, aqueles ali que só dão para coisitas assim muito práticas, ficam por aí, até se lhes arranja um curso de segunda para eles poderem sobreviver, é o oposto do que eu estou a defender. Portanto, o currículo para mim é um fator de equidade,
se for considerado como aprendizagens comuns que devem ser garantidas. E para ser garantidas, a escola tem que ter duas coisas, pelo menos. Tem que ter autonomia e tem que ter avaliação sua, reguladora. Cada vez que toma decisões, tem que depois ver se os resultados, se os meninos efetivamente estão, ou aqueles procedimentos estão a ser melhores. Isso é uma tradição que nós não temos, tudo que é políticas avaliativas, mesmo a autoavaliação nos vem das políticas do sistema. Nós não temos uma história de boa relação com práticas avaliativas regulares, em geral, salvo honrosas exceções. O que é que isto tem a ver com a questão da sequência, da aprovação, da retenção e por aí fora? É uma temática que eu tenho sido convidada a ir discutir em programas televisivos e coisas assim. Eu não vou. Não vou, porque quando perguntam se eu sou a favor da repetência ou da não repetência, eu não sei responder. E digo que essa pergunta é estúpida. A minha vontade de dizer é que é estúpida. Porque a questão não está na repetência ou na repetência, está a aprender ou não aprendem. A única questão que a mim me interessa é se todos aprendem ou não aprendem. Aquilo que precisam de aprender e pela forma mais adequada possível. Obviamente, a repetência não serve para isso, eu sei. A não repetência também não serve para isso, eu sei. Portanto, há aqui uma discussão falsa em torno das normatividades que, do meu ponto de vista, e esta é a perfeita utopia, não é? Não, é a perfeita utopia, mas eu acho que deve-se ir nesta direção. À escola caberia garantir, não sei, eu sou mais radical, provavelmente, do que vocês imaginavam. Não deveria sair ninguém sem ter aprendido, se for ao final do nono ano. A passagem com duas negativas, agora vou usar os termos que nós usamos, repete e continua no mesmo ponto, e enfim, quando já estamos muito chateados daquela criança, está bem, este ano retira uma das negativas que é que ele podia passar com duas, e assim se vai embora, mas, por exemplo, nunca aprendeu nada de matemática, agora parece que defender a matemática vai fazer falta, portanto eu não posso deixá-lo sair da escola sem ele ter aprendido a matemática. Ou seja, a autonomia passa por uma liberdade de espaço e de tempo, quer na organização interna, quer no tempo de duração da escolaridade, que podia significar que uma criança pode lá estar, em vez de 7 anos, 9, mas não é a repetir, é a criar percursos até que esteja, digamos, que nós possamos certificar que ele aprendeu efetivamente. Desde já dizer que isto é impossível, só é possível se a escola se organizar de forma flexível. Uma última nota só para dizer que as mudanças que estão em curso, mais interessantes no plano curricular, nos últimos anos, umas este ano mesmo, que são, como toda a gente sabe, aquelas alteração que parece estar a correr bem. Na Finlândia, justamente, estamos sempre com a Finlândia, já aparece um bocado, mas que consiste não em alterar, e isto é um ponto para mim importante, as disciplinas, no sentido das componentes do saber que fazem parte da nossa cultura. Vão sempre ser as matemáticas e a história e a literatura, vão sempre ser, enquanto a cultura for esta. Mas no modo como elas são organizadas. E, portanto, em lugar de se trabalhar com um pouco também, a escola moderna, a Porra e outros lugares em que se trabalha dessa forma, desenvolvem. Não negamos, não matamos os saberes disciplinares. Tem sido um bocadinho a nossa lógica, às vezes, nas políticas. Dá-se muita importância às disciplinas ou dá-se muita importância à transversalidade? Cá, para mim, tem que se dar importância às duas. O que tem é que se organizar o trabalho de uma forma em que, por um lado, os alunos cheguem aos saberes específicos e, por outro lado, eles tenham um sentido integrado. Portanto, isso significa trabalhar de outra maneira. A dita Finlândia está, portanto, a organizar o ensino básico, não em torno das disciplinas, mudou-se o centro, mas em torno de projetos de trabalho. Projetos com equipas de professores e grupos de alunos que vão mobilizando as disciplinas. As disciplinas existem como espaços de saber, digamos, de recursos, como se fosse uma biblioteca. Então, o grosso da coluna vai pelos projetos e vai buscar algumas especificações e aprofundamentos sistematizados às disciplinas. O mesmo se está a passar, como também saberão, num grupo de 8 colégios jesuítas na Catalunha. Tive no outro dia a oportunidade de estar numa conferência em que tive a moderar uma mesa em que estava o subdiretor, Pepe Menendez, daquela associação, e eles estão a fazer uma coisa idêntica, estou desejosa de ver aquilo ao vivo, pode ser que consiga,
que é um pouco também isso. Portanto, modificaram em 8 colégios de Jesus, como sabemos, normalmente são mais populações de nível alto do que para a generalidade, portanto não estão propriamente a tentar, digo eu, resolver o problema de facilitar, como dizem agora os nossos políticos, mas pelo contrário, é de exigir, é de fazer upgrade no conhecimento. E há a percepção de que a melhor maneira de aprender não é com casinhas, é com trabalho inteligentemente conduzido, em que as casinhas, até há mais casinhas, porque há aspectos para desenvolvimento de campos específicos de criatividade ou de interesses que surjam dos miúdos, podem ir para níveis até muito maior aprofundamento disciplinar. Mas isso é uma resultante do processo. Portanto, eu acho que são essas linhas de revisão da gramática que podem dar ao currículo um novo sentido. E lá está. Não vou falar e vou ficar por aqui para chegar a casa. Vou ouvir a mim próprio. Nós não estamos fartos de ouvir, não acredito nisso. Acho que deixava aqui desafios diferentes, mas que se complementam e que acho que são muito interessantes. E eu vou pedir às pessoas que viajam, que comentem, que digam outras coisas, como é hábito em geral nestas coisas. Gostei muito das duas intervenções e acho de facto que se complementam e que se relacionam muito. Mas gostávamos de pôr aqui algumas questões que eu estou ineritamente de acordo com o que vocês disseram, mas pegando um bocadinho das palavras da Cel, diríamos que o fundamental, quando discutimos currículo, é que há o tal que ela chamou o enunciado, que é uma referência importante, e depois, essencialmente, o resto é atuação e prática dos professores, porque é a formação e as práticas educativas dos professores, por um lado, e o outro lado é a organização da escola, os espaços, os tempos, etc. Eu lembro-me quando se começou quando se pensou nas escolas de educação, ainda mais antes lembro-me de discutir com um dos nossos consultores estrangeiros e ele dizia que conceber uma escola, os espaços de escola de educação era o currículo da escola. E é que está pronto, portanto, o espaço é o currículo. Esta ideia ampla de currículo eu sempre tive, mas que de facto não é, de facto, uma transposição de programas, etc. Portanto, eu entendi, a Júlia que entendia corretamente. Agora, também num trabalho recente que foi da OCDE, sobre o que a Cel já disse, que estranhamente em muitos países, mesmo nomeadamente os europeus, tem a se caminhar um bocado para a centralização, ao contrário do que seria esperado e desejável. E aqui eu gostava muito de vos ouvir a ambos, percebi também o que é que vocês pensam, como é que entra a avaliação, como é que a avaliação também é parte do currículo, não é? O efeito e a pressão, talvez provavelmente negativa, em este sentido, talvez o resultado seja tal centralização, que estas afiliações internacionais, nacionais e internacionais, acabam por ter. Eu também acompanhei um momento em que se começou, ainda não havia pizzas, né, anterior aos pizzas e essas coisas, e já havia nessa altura muita gente reticente em que os resultados fossem divulgados. Não só houve também esse plano em Portugal, mas também internacionalmente houve, e ainda lembro exatamente um especialista de Catalunha, que dizia que tinha sido o fim do progresso da educação, passar a ver rankings internacionais. Gostava de ouvir um bocado como é que é possível, dentro dessa vossa perspectiva, do que é o essencial e não caminhar num sentido um pouco oposto dos enunciados acabarem por ser demasiado importantes, quando estamos perante um mundo globalizado em que se comparam países, regiões, etc., através de testes internacionais. Posso também fazer uma intervenção, porque eu tenho que sair. E eu queria dizer que gostei muito também de ouvir o início da intervenção do Nuno Leitão e, sobretudo, o facto de ele ter referido as imagens mentais como sendo aquela citação do Platão sobre as imagens mentais. E que é uma coisa que poucas vezes se refere e é uma coisa essencial na vida das crianças como na vida dos adultos, porque nós finalmente funcionamos
praticamente com imagens mentais. Sempre. Nós estamos a ver um filme, nós estamos num blog, como estamos a ver, e estamos continuamente a elaborar imagens mentais sobre aquilo que estamos a ouvir e que estamos a dizer. Portanto, a imagem mental é de facto uma coisa de uma grande importância e de uma grande importância que os professores compreendam que estão a criar imagens mentais nos alunos. Mas são também importantes por outra razão. É que hoje, na vida social, na vida cotidiana, as pessoas criam imagens, ou melhor, são objeto de tsunamis de imagens constantes. Porque quer na televisão, quer na internet, quer em vários... São tsunamis de imagens, quer dizer, as pessoas quase não param, poucas são as que param, e poucas são aqueles educadores, e poucos são os pais que ajudam as crianças a parar para refletir sobre as imagens que estão a afogar constantemente as pessoas. E esse é o trabalho da educação para os médios, é um trabalho constante que os professores também devem fazer e que é um trabalho dos currícula e que às vezes é um trabalho, enfim, pouco cuidado, pouco cuidado. E já agora queria aproveitar para meter a minha que é o seguinte: eu criei uma página e estive aqui a pensar como é que eu havia de meter isso e, portanto, foi a melhor ocasião que tive, foi esta de poder falar. É que eu criei uma página que se chama Azami, que tem um sabor japonês e que deriva de associação, que é o A, do AS, AMI, que é de amigos, e o I é de imagem, não é? Portanto, a Associação dos Amigos da Imagem. E os amigos da imagem são todas as pessoas que veem imagens, que as criam, que são criadores de imagens, que são consumidores de imagens. E, portanto, eu queria fazer o apelo, está no Facebook com letra maiúscula, portanto, mas mesmo assim há muitos Azamis e, portanto, quando se procura Azami, logo aí é uma confusão, porque é muito difícil encontrar a Azami verdadeira, aquela que me interessa. Mas se tiverem problemas podem ir por mim, porque o meu nome também pode servir ou professores que já estejam ligados à Azami. E, portanto, se quiserem, ficam ligados ao Azami e depois podem produzir as vossas imagens, as imagens de educação, uma fotografia que tiram na escola, uma fotografia, uma nota que fazem de um filme sobre pedagogia ou sobre os currículos, uma nota que fazem de uma exposição que viram e, portanto, passam a fazer parte dessa... Eu todos os dias trabalho na Azami, que é uma associação virtual, mas todos os dias ando a fazer este trabalho a associação tem só um mês e meio, portanto como é que eu dizer, ainda não fez nenhuma, digamos que hoje, neste momento, é o maior acontecimento real que a Azami produziu. Mas há de fazer um dia, será um piquenique, uma coisa qualquer, e convido-vos já para isso e de continuar a discussão do currículo. Tenho pena de não continuar, mas eu tenho outra obrigação agora. Mas não saia já. Eu queria dizer uma coisa. Sim. É que as crianças têm uma capacidade enorme de imaginar. Tem. E, de facto, quando entram na escola vão perdendo. E uma das coisas mais importantes, desde pequenas, desde o ano infantil, até bastante tarde, é os professores saberem contar uma história, sem livro e sem imagem. Isso eu acho que é uma boa dica para a sua... Estamos aqui, somos todos professores, mas também estão aqui muitos avós. Os avós normalmente gostam de contar história. Quantos de nós temos tempo para contar história aos nossos netos? Eu agora já conto aos bisnetos. Quantos? Está a ver? Gosto de perguntar assim. Eu não tenho netos. Não. Tenho alguma pena, mas não tenho netos.
As minhas filhas não há maneira de... E tive duas a pensar que tendo duas tinha alguma possibilidade. Mas olha, a ASAMI também permite uma coisa, por exemplo, uma pessoa que tenha um sonho pode contar na ASAMI, porque é uma imagem, não é? E pode contar à vontade. Antes de ir embora, entretanto, estou a caneta, esfera. Isso é uma coisa. É costume. Muito obrigado. Mais intervenções. Entretanto, eu deixo ficar duas coisas que eu escrevi sobre a ASAMI. Pode ficar com as pessoas, porque agora já não há necessidade de passar, não é? Mas eu estava a pensar nisso. Muito obrigado. Vamos subir uma frase, não é? Vamos ouvir na tese. É muito rápido, queria sublinhar o que eu não disse, um aspecto, não é que não tenha concordado com muitas das outras coisas que tinham dito, mas queria sublinhar um aspecto que me parece importante, que é a questão, que é central na produção de aprendizagens, que é a questão da construção de sentido. E de montar o dispositivo. Portanto, ensinar é ajudar a construir sentido, não é? Portanto, e essa é uma questão central. Mas gostava também de chamar a atenção pelo facto de que o problema não é só eles não serem ajudados a construir o sentido, é a escola, a tal escola que falava a Céu, levá-los a construir outros sentidos sobre a escola, não é? Portanto, porque as crianças constroem sempre sentidos, não é? Quer dizer, a experiência escolar é uma experiência plena de sentidos. A questão central é que sentidos é que são construídos em relação ao saber, em relação portanto, à reflexão, em relação ao mundo da ciência, ao mundo do conhecimento, ao mundo da intervenção política. Tudo isso, toda essa falta de sentido que nós vemos hoje tem muita raiz nos sentidos adversos ao conhecimento e à cidadania que são construídos nesta escola. Não sei se posso começar ou se há, tenho medo de me perder em muitas questões e gostava, porque eu acho que as duas coisas se interligam. A questão da... E deixa-me ver um pouquinho, porque eu acho que ela depois remata. Eu vim mesmo com uma atitude... Entretanto, há espaço para mais intervenções, portanto... Mas eu vim mesmo com uma atitude um pouco mais impressionista e, enfim, esperançosa no diálogo, porque acho que é como se chega mais longe. E eu acho que, normalmente, tenho sempre esta sensação, que as políticas muito centralizadas são políticas desconfiáveis. E eu acho que um clima de desconfiança nunca é um clima muito promissor, nem para os profissionais que trabalham em educação, nem para os miúdos que são alvo, não é, do trabalho desses profissionais. É questionável as razões das desconfianças, obviamente, mas eu acho sempre que a educação, como de resto, quer dizer, as relações significativas só são significativas se forem instituídas numa base de confiança. É a única maneira. Eu acho que nenhum miúdo pode aprender bem quando chega à escola se não confiar no adulto que é responsável por ele, e nenhum professor pode realmente ajudar os seus alunos a aprender se não confiar naquilo que eles são capazes de fazer. E, portanto, isto prende-se um bocadinho com a questão dos sentidos. Os sentidos é isto, é que nós temos que fundar sentidos, temos que ajudá-los a construir sentidos e somos, obviamente, no sentido clássico do que significa educar, somos condutores disso, somos orientadores disso, não podemos ser substitutos disso, porque senão retiramos a capacidade de qualquer ser humano, não é? Tomar um bocadinho de conta da sua vida, ter consciência do que é o seu percurso e ter prazer nele, porque isso é fundamental. Eu acho que o prazer é uma coisa que está ao alcance de todos. Estar bem consigo e com os outros está ao alcance de todos. Evidentemente é um trabalho que tem que ser feito. Às vezes não está garantido. E muitas vezes não está garantido. E portanto eu acho que esta questão da centralização tem muito a ver com este clima de desconfiança que eu acho desagradável, sinceramente. É óbvio que depois é preciso, para confiar, não é, garantir que há uma sólida formação dos profissionais que vão exercer essas funções que são absolutamente decisivas na vida de cada um. E sabemos que, isto para falar um bocadinho nesta questão das avaliações e dos rankings,
Os profissionais da educação em geral são, de um modo geral, eu acho, são pouco avaliados. Avaliam muito, não é? Avaliam muito, mas não são muito avaliados. E muitas vezes também não gostam de ser avaliados. Esta é que é a verdade. Eu sei que isto é um assunto polémico, mas eu acho que se a avaliação deve ser... incorreto, diria. Eventualmente, mas paciência. Eu acho mesmo que se os professores deviam avaliar diariamente, hora a hora, os seus alunos, também, obviamente, deviam ter interesse em que caísse sobre eles algum tipo de mecanismos de avaliação. E agora, o grande problema é que justamente também há um clima de desconfiança em relação à avaliação, porque a maior parte de nós entende a avaliação, de nós, estou a falar em sentido amplo, entende a avaliação como qualquer coisa que é sancionadora de um percurso. E, portanto, mais do que avaliar, nós aprendemos a classificar miúdos, não é? Eu lembro-me de uma colega do liceu que tinha, muito engraçada, com quem eu andava muito bem, e que, enfim, tinha uma incompatibilidade justamente com os conteúdos da matemática. Assinava cabeçalho, dizia que não ia incomodar ninguém, mas assinava as cabeçalhos e entregava teste em branco, e fazia umas coisas aqui, e depois dizia calmamente que eu na matemática sou mesmo medríoco. Toda a vida fui medríoca. Vivia relativamente bem com isto, mas isto significa que toda a vida ela foi classificada e nunca foi efetivamente avaliada, porque não fez percurso algum ali. E se nós entendermos que a avaliação é uma coisa que pode ser vista sem este clima sancionador, como qualquer coisa que permite, sobretudo, a maximização dos resultados de cada um, podemos inverter um bocadinho a história sobre a coisa. Eu tento incutir nos meus alunos, em geral, mesmo antes de trabalhar na Torre, tentava muito incutir isto, na Torre sobretudo, obviamente, porque aí, quer dizer, o clima era muito favorável para que isto, que era o que se vivia. É os miúdos se lidarem bem com os momentos de avaliação, perceberem que quanto mais avaliação melhor, porque são oportunidades que eu tenho de refazer o meu caminho e reorientar o meu percurso, e perceberem que isso é uma coisa que maximiza potencialmente o que eu vou ser capaz de realizar, o que eu vou ser capaz de aprender. E, portanto, os miúdos devem estar à vontade. Agora, também devem estar submetidos a diversos instrumentos de avaliação. Eu não acho que seja possível avaliar globalmente uma criança com base em resultados de teste. O teste é um bom instrumento, eu não nego, mas avalia pouco. E o pouco que pretende avaliar, avalia bem. Portanto, deve ser um instrumento de ensino dos miúdos. Mas não, muitas vezes também avalia o professor, não é? E por isso deve ser aplicado. E por isso deve ser aplicado, não é? A própria forma como o teste é construído. Eu acho que essas coisas devem ser, mas têm que ser diversificadas. Os miúdos têm que conhecer diferentes instrumentos de avaliação e têm que lidar bem com esse processo. Têm que perceber que esse processo é um processo que os ajuda. E, portanto, eu acho que se o clima for este, enfim, eu não acho que seja importante expor os resultados, nunca achei. Mas acho importante que o miúdo se confronte com os seus resultados e possa discutir com o seu professor ou com o seu educador a razão de ser daqueles resultados. Não é um ponto de chegada. É um meio para eu continuar a fazer caminho. E, portanto, neste clima, eu defenderei sempre que as escolas possam tomar decisões, possam conhecer as realidades sociais que acolhem, possam conhecer individualmente cada aluno. É outro problema que às vezes temos no sistema. É a criação de grandes máquinas educativas que têm uma oferta que vai dos 3 aos 18 anos. E depois com milhares de alunos. Isto inviabiliza por si só uma relação cara a cara entre professores e alunos. Portanto, os professores estão de facto a trabalhar com um elenco que não conhecem. E se não conhecem, certamente não estão a trabalhar com. Não é? Os sentidos, eu acho que é justamente isso. Como são sentidos que se criam numa comunidade onde as pessoas têm relações cara a cara, são justamente aqueles que fazem sentido para a vida que eu vou gerindo, para o mundo da minha experiência mais tangível, mais imediata, para o mundo das minhas relações, não é? Que vão sendo tendencialmente mais alargadas,
E, portanto, eu acho que incluem justamente isso. É o sentido para os conceitos disciplinares com que eu estou a lidar, para as relações que eu posso explorar e estabelecer entre esses sentidos, mas também para os sentidos da minha relação com os outros, do meu direito à palavra, do dever inerente de escuta, da possibilidade de negociar e de significados, argumentar, contra-argumentar, e, importantíssimo, mudar de opinião. Perceber que estava errado. É tão bom às vezes não ter razão. Não é? E, portanto, isto é a amplitude dos sentidos que a vida encerra. A escola tem que acolher a vida e tem que ser um lugar de cultura, mas não de cultura institucional, de cultura pessoal. Mas Posso só dar não. o Sérgio, mas pode falar. Sérgio, havia outra pessoa. Havia alguém mais inscrito? É que eu também tenho que responder. Sim. Eu falo isso. Mas depois do Sérgio. Eu ia só, agora, de uma forma muito simplista, O seu nome. Maria João. Estamos a gravar. Eu ia, de uma forma muito simplista, só falar naqueles lugares comuns, que é a desmotivação dos professores. Os professores não gostam de ser avaliados porque sofreram consequências da sua avaliação, da formação de professores desde o processo de Bolonha, que pronto, teremos todos as nossas queixas a fazer, da prisão aos currículos, não é? Que muitas vezes é uma escolha também dos professores, porque os faz sentir mais seguros, de facto, ter ali e dizer, não, eu isso não tenho tempo de fazer porque saio dos moldes, não é? Porque tenho um programa para dar. Então, o programa para dar é das coisas que, durante estes 36 anos em que sou professora e formadora também de professores, tenho sentido de uma forma paralisante da ação do professor. Nós cá em Portugal também temos muitas escolas, não é? O Ponte será um exemplo, que trabalham com projetos, mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho encontrar um espaço propício, um número de alunos satisfatório, a preparação de professores capazes de estabelecerem, não é de saberem bem os seus domínios técnicos, mas é de estabelecerem boas relações interpessoais. É de extrema dificuldade. Eu sei que isto não são questões complicadas, quer dizer, são observações simples daquilo que eu tenho visto na escola e que eu estou muito desanimada também, porque de facto, durante estes anos todos também comecei a dar aulas muito cedo, sinto uma grande tristeza, porque dá a ideia que andámos mesmo muito para trás. Nós, no meio do século XX, fomos muito inovadores, não é? E agora andamos imenso para trás. E, de facto, a escola está parada, está inquestionável. Errar é extremamente condenável, seja no professor, seja no aluno, tal e qual como era quando se dizia alto quantos erros nós dávamos no ditado, estamos na mesma. Portanto, as mudanças rápidas têm que ser essas. O problema é que estas são mudanças de mentalidade e eu não sei como é que isso se faz rapidamente, não é? Portanto, gostaria muito de vos ouvir a propósito de tantas questões simples, mas que urgem que haja uma discussão e que haja soluções efetivas para andarmos para a frente. Sérgio. Não sei como é que é de agarrar algumas questões. Uma delas, eu acho interessante esta questão de uma recentralização dos currículos, não é? Uma primeira recentralização em 80, com a senhora Thatcher, etc., e com as inquietações independentistas que ela tentou calar, reforçando a soberania do Estado Central, e o currículo é um elemento fundamental da soberania do Estado. E hoje, nesta época de hipermodernidade, não é? Quer dizer, já nos esquecemos da pós-modernidade, compreende-se bem, não é? Que
com este regresso dos nacionalismos, os currículos vão ser centralizados, obviamente, não é? Porque o Estado não vai fazer favores ou brincar com o seu poder. Não é verdade? Quer dizer, só para significar que estas coisas servem outras, não é? Quer dizer, não podemos falar do currículo, podemos falar do poder e aquilo que o currículo constitui como instrumento de poder. Depois, a outra coisa que me suscita também uma palavra é toda a intervenção do Nuno Leitão, que eu acho muito elegante, muito sintónica com tudo que eu penso, etc. Mas dizer, quer dizer, recordar, lá vem a tal gramática, recordar que a escola regular não consente na fala, não admite a fala que não seja a fala do professor. Mesmo a fala consentida é uma fala escrita, ou algo que tem a ver com um modelo escrito. E, portanto, a fala cheia de afeto, a fala que negocia significações, etc., essa não é possível na escola de hoje ainda. É possível em algumas escolas, mas em escolas de elite só. Mesmo quando vêm nos jornais as escolas estas e as escolas aquelas fazem isto e fazem aquilo, é preciso irmos lá ver, não é? E não acreditar simplesmente no que nos jornais. Bem, portanto, nós temos que, de facto, colocar-nos neste dilema terrível, que é, nós gostaríamos que a aprendizagem assentasse numa negociação de significações, mas isso só é possível através de uma dialogia, só através do diálogo. E os professores têm medo do diálogo, por muitas razões. Mas também dizem que não têm tempo a perder. Eu sempre quero ver como é que os jesuítas fazem com 150 alunos, com subgrupos de 50, etc. Vão fazer milagres. Mas pronto. Mas como eles também não deixam falar, porque o próprio diretor está muito convicto da sua verdade. Eu li na entrevista dele, ele não quer desmandos, quer aquilo, mas ele sabe o que é que não quer daquilo. Então, o que é fundamental para ele e para os outros. Há uma questão no currículo que me parece crucial, que aqui já foi enunciada, mas aquilo por que estamos a passar, por decorrência do que passamos, nós mantemos o mesmo currículo. E o governo não nos disse que ia alterar o currículo. Algumas pessoas próximas da administração devolvem-me a ideia de que há 6 anos para cumprir com os livreiros, etc., essas coisas, que o governo anterior não seguiu por uma manipulação interessantíssima, eu não vou escrever lá aqui, mas pronto. O que é certo é que fez o que obedeceu e consumou tudo na véspera de sair. Quer dizer, que os currículos, etc., os negociados com os livreiros, etc., só terminaram no fim de 2015.
a mobilização curricular do governo anterior foi ainda mais poderosamente à direita do que outros gestos de poder. Porque o próprio ministro não se percebe bem porquê, julgando ele que é um matemático, sendo um economista, de facto se especializou em estatística aplicada às empresas, parece que estava convencido de que queria um currículo científico e para isso chamou os que ele supôs ser os cientistas de cada área, quer dizer, o entendimento dele. Mas o mais desastroso foi uma pessoa com que eu tenho estabelecido relações há muitos anos, o José Moraes, que já tinha feito a mesma coisa com o Sarkozy em França, onde se saiu mal, de facto, mas depois veio vender a mesma estratégia curricular a Portugal, que é a partir dos processos que ele implementou de investigação na Bélgica, para investigar a leitura, transferiu os procedimentos de investigação para o currículo através de métodos com operações mínimas, que foi um desastre no plano do mau serviço que prestou à ciência e a terrível ingenuidade, porque escreveu um livro a seguir que de facto é de uma ingenuidade tremenda, que não esperava, onde ele continua a pensar que prestou um belo serviço à cidadania. Bem, o que é que eu quero com isto? Quero com isto convidar-vos a que pensemos nessa ilusão, nessa hipocrisia de um currículo supostamente científico. Quer dizer, construído tão racionalmente como só, como só a pedagogia dos jesuítas foi no século XVII. Quer dizer, aquela extrema racionalidade para encaixar bem a alma das pessoas. Quer dizer, quando estudamos de facto os regimes de educação, quando falamos do currículo e da organização escolar dos jesuítas, normalmente dizemos que é a extrema racionalidade, quer dizer, que é, de facto, o brilho da racionalidade. E, no entanto, quer dizer, os seus discípulos fizeram o que fizeram, não é? O Marquês de Pombal, como era discípulo dos jesuítas, expulsou-os. Era mais difícil. Outra coisa que eu queria dizer que é eu acho que temos que discutir no plano crítico, quer dizer, sobre esta questão, onde é que se coloca a ciência na educação. Dado que as ciências da educação são muito úteis para estudar a educação, mas elas não constroem uma educação científica. Porque senão não tinha... Quer dizer, isso foi a utilização que os regimes totalitaristas do século XX fizeram, não é? Que quiseram uma educação científica. Para quê? Para legitimar o que era os atos de poder ilegítimos.
Não é? Quer dizer, não é possível pensar ou desejar uma educação científica. Não é a educação científica das ciências, é uma educação que fosse científica, porque seria um risco brutal. O que determina o ato educativo é uma postura ético-política e, naturalmente, um diálogo vivo com os campos teóricos que elegemos, e somos nós que os elegemos, que elegemos como os melhores e os possíveis para a educação que desejamos. E é sempre neste plano, e não, quer dizer, e às vezes colocamos à volta de uma mesa, não é o caso, a determinar a melhor educação como a mais científica, não é? E então, o que acabou de nos acontecer para termos o melhor currículo, como sendo o currículo mais científico, não é? Os livros do Nuno Crato são uma vergonha acerca disso, e são assim uma busca na internet de autores de segunda e terceira classe, não é? Que são uma vergonha. Tudo com a intenção de validar as crenças deles. E nós tivemos de suportar essas crenças. Quer dizer, há coisas muito perigosas em termos de currículo que vale a pena também falarmos sobre elas. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma intervenção? Então vou passar aqui à cena. Oh, meu Deus! Bom, eu vou um bocadinho atrás para dizer uma coisa que eu não disse, mas tem ainda a ver com as questões colocadas. Eu gostava de ter dito, e depois veio aqui através das intervenções, nomeadamente para a teste. Quando eu comecei há bocadinho por dizer que, do ponto de vista das disciplinas científicas que integram o currículo, fora do registro do CEP, não é muito diferente na maioria dos países. A minha nota era, não é muito diferente, de outros lados da matemática, a história, a física, ou o se pretendeu. O que é completamente diferente, ou pode ser completamente diferente, é a relação que se estabelece com esse conhecimento. Ou seja, esse conhecimento ou é memorialístico e linguístico, melhor dizendo, e desprovido de sentidos em muitas situações, ou é trabalhado no sentido dos processos de aquisição e dos processos de uso e do significado do conhecimento. Isso sim distingue, porventura, de alguma maneira, a qualidade do currículo em várias sociedades no momento atual, olhando do ponto de vista curricular. Há outra questão que eu gostava aqui em relação à primeira, ao primeiro comentário que o José Val fez. O meu ponto de vista quanto ao papel normalizador das avaliações internacionais, que eu não nego, obviamente, tem toda uma lógica política e macropolítica que está na evidência. Contudo, é um bocadinho como, olhando para a avaliação / classificação, quando ela é entendida como tal, que a escola faz, ela também ou também funciona nesse mesmo registro. Mas isso não esgota nem comporta a totalidade do sentido da avaliação. E se, como há bocadinho o Nuno dizia, o ser avaliado constantemente, e quanto mais avaliado, melhor, do ponto de vista da interação, é um ganho de segurança e de conhecimento e de competência, e não se traduz apenas na classificação. Eu diria que mesmo os instrumentos internacionais, que obviamente não obedecem a essa intenção, posso ser lírica neste comentário, fornecem aos países, os PISA, vamos considerar os PISA, informação que pode ser utilizada e mobilizada de uma forma reguladora. Por exemplo, só lembrando, um dos elementos que os PISA trouxeram aos diferentes países foi a identificação de quais eram, de algum modo, as competências cognitivas
que eram mais e menos evidentes naquele conjunto de sujeitos que eram miúdos de 15 anos naquelas áreas. E a evidência, por exemplo, para mim é interessante para o sistema, de que os nossos alunos desempenhavam melhor que a média nas operações mais simples e muito abaixo da média nas chamadas high-level operations, eu acho que é um retorno muito importante para um sistema de ensino. Isto é, há sempre duas, ou aparentemente inicia, um ensino fundado, como muitas vezes sabemos que é, numa passagem crítica, transmissiva, memorística, etc. E que, portanto, não há, em todo o trabalho, quer de ensino, quer de avaliação, quer de desenvolvimento do currículo, na generalidade, a tal biologia que permitirá que as pessoas desenvolvam mais. E, portanto, se fosse incorporado, era uma dinâmica positiva dessas avaliações, como as dos rankings, desde que eles fossem apresentados com outras variáveis a explicar o progresso que as escolas fazem, os caminhos que avançam, eu não acho que em si constituam uma limitação à capacidade de a escola se pensar e se melhorar. Agora, quando do lado da escola nós temos apenas um dispositivo, digamos, burocrático de execução, é evidente que os malefícios destes instrumentos crescem exponencialmente. E por isso eu insisto, com a minha lógica, de que é transformar o interior do trabalho da escola, que pode ser uma linha política interessante para o futuro, muito difícil, nada simples. João, não são coisas simples, são coisas até muito complexas. E todas as preocupações neste momento também estão na agenda, que andam muito no discurso e nos implícitos, até no âmbito da educação, de mexer na formação. Quando se fala em formação do professor, está-se a falar quase sempre em formação inicial. E tem subjacente algumas delas na formação inicial que têm sido feitas. E depois vem Bolonha. Bolonha tem a culpa de tudo. E, efetivamente, a gente tem que considerar estes passos todos. Só que, vão desculpar, mas antes de Bolonha e antes de muitas das formações de últimos 20 ou 30 anos, não me consta que a formação de professores, ou eu não tenho evidências disso, fosse muito boa. A inicial, ou que fosse particularmente melhor em quê? Portanto, são tudo um pouco aquelas construções a posteriori que a gente faz, que antigamente era melhor e agora não. Isto para dizer que a formação, em que vale a pena investir, isto não foi levantado, mas eu gostava de complementar, a meu ver, é a formação na e com a escola. E que era importante que politicamente houvesse incentivos acrescidos, que morreram completamente nos últimos anos, à colaboração entre as instituições formadoras, quer universidades, quer escolas superiores de educação, e os contextos de trabalho dos professores de uma forma continuada para além daquela que resulta da formação inicial. Claro que isso não dá votos, nem dá, e demora muito tempo e é muito custoso financeiramente em termos organizacionais. Mas é a única via que eu vejo é de trabalhar mais em múltiplas direções a capacidade de as escolas se tornarem mais produtoras de conhecimento. Há uma outra questão que eu gostava de... Em relação à interessante intervenção do Sérgio, eu não vou aqui pôr-me a responder, porque não temos 3 dias. Mas gostava de dizer duas ou três coisas para a memória futura, para nós conversarmos noutra ocasião. Uma é que a centralização, mas não é a minha visão particular, a minha visão não é que tem vindo a haver, desde os anos 80 e com a Thatcher como o epítome que foi, uma progressiva centralização que sim, tem toda a razão nestes processos históricos, corresponde ao crescimento dos nacionalismos que, digamos, é mais próximo do que os anos 80, pelo menos intensivamente como é. O meu olhar do ponto de vista curricular é que houve, da parte dos sistemas, uma resposta de articular currículo central com currículos locais. Este problema, aliás, está a aparecer noutros sistemas. Em Moçambique, eu agora tenho trabalhado muito a questão que já se pôs cá, com os Açores, etc., de criar componentes locais, componentes nacionais, de criar autonomia para projetos próprios nas escolas, que nunca foi verdadeiramente concretizada, mas que esteve legislada, como todos sabemos. Isso e o socle de incompetência em França e a possibilidade das escolas romperem aquela lógica tão estatal, foram medidas políticas intencionalizadas na década
80, 90, que correspondiam, não apenas no olhar da Thatcher, não só a lógicas de centralização, que se sentiram nos países que não eram centralistas, mas a lógicas de aparente ou tentativa de ruptura da centralização. Os projetos curriculares ou a criação de autonomia maior nas escolas não são sinais políticos de centralização. Depois, como são ao contrário, são uma tentativa, apesar de demorada, de criar autonomia curricular nas escolas. Nunca foi entendida pelas escolas, também não foi entendida pelos governantes, deixem-me dizer, porque também acharam sempre que o currículo era de cima para baixo. E, no fundo, há essa dualidade que eu chamo binómio, que vai se afunilando outra vez nos últimos tempos no sentido do centralismo. Portanto, eu não vejo o centralismo como um crescendo absolutamente e só paralelo ao crescimento pós-moderno das complexidades da sociedade global, embora tenha uma fortíssima componente que vem daí também. E não vejo, fora disto... Vais ter que me deixar dar-te uma palavra sobre o corpo rico. Diz. Não há um dualismo e no Reino Unido houve uma espécie de balanceamento, de complementaridade. Não, mas no Reino Unido foi mais violento, mais grotesco. Mas os ordenadores não têm essa violência. Pronto, mas foi muito mais violento. E por isso é exemplar, não é? Quer dizer, os estudos que foram feitos para o currículo básico foram estudos para aproximar as partes, à beira de se desunirem. E era para garantir a unidade dos Estados, do Reino Unido. E por isso, como a grande tradição era a liberal dos livros, não é? De escolher os livros, como essa era a tradição no Reino Unido, aquilo foi uma coisa terrível no plano histórico-cultural. E foi necessário balancear essa violência, fazendo conta que, pronto, quer dizer, é um componente. Só o Reino Unido, para mim, funcionou num caso particular. Aliás, foi antes, vocês se lembram, foi antes. Portanto, estou a referir-me às dinâmicas que caracterizaram a década de 90 e, quanto a mim, tiveram balancear, porque esse balancear é uma necessidade política de encaixar a massificação. Porque a massificação não era encaixável em nenhum dos governos. Agora, o que estamos a assistir a seguir é um retorno do reforço dos setores. O que eu gostava de dizer tem a ver, a meu ver também tem a ver com a rigidez, voltamos sempre ao mesmo, da dita gramática escolar. Porque, efetivamente, quando se estabelecem dois planos de decisão curricular, o plano central que estabelece as competências que as criancinhas vão chegar no fim e que serão avaliadas nacionalmente, pois isso em todos eles está. E as escolas que têm o poder, ou a quem é conferido o poder de poderem ajustar, modificar, adaptar esse currículo, cumprindo as competências nacionais, de forma a criar projetos curriculares próprios, a escola não tem agilidade organizativa para fazer isso e por isso é que não fez. E essa dificuldade também entra neste processo no sentido de, entre aspas, legitimar a conveniência dos governos para centralizarem de novo a par de todo este crescente nacionalista. Isto são, claro, coisas mais complexas do que isto, mas acho que vale a pena voltarmos a discuti-las um dia destes. A outra questão é que estou completamente de acordo com o comentário no sentido de que o currículo, como diz o Michael Lakeland e muitos outros, é uma verdadeira arena de poder. Portanto, o currículo é um fórum social dos que mais evidenciam as lutas e os conflitos de poder em presença numa sociedade. Através, nomeadamente, do conhecimento, da organização, da disciplina que se cria, de tudo isso. E daí que alguns teóricos, como ultimamente tem andado na Baila, o Michael Young, com as suas visões dos anos 70, mas que partia nos anos 70 da discussão, como todos os sociólogos do currículo, dessa onda, dessa vaga, que deu um contributo importantíssimo,
Wiener, etc., a ideia de que o currículo, a ideia de estudar o currículo, sobretudo do ponto de vista do poder que ele traduz e do poder que ele representa. Foi um salto de análise brutal. Simplesmente é importante também olhar e digamos, a reversão que o Young fez, que o faz agora ser acusado de grande conservador, e em alguns aspectos poderá ser, noutros talvez não, seja uma simplificação nossa, vai no sentido de que o currículo se expressava, e expressou sempre, o currículo dos poderosos, curriculum of powerful, ou seja, das classes que têm mais poder, dos grupos sociais ou dos grupos científicos que têm mais poder, etc. Continua a ser verdade. Mas há uma outra vertente da relação do currículo com o poder que eu também gostava de deixar na discussão. É que o currículo confere poder. Isto é, o conhecimento que passa ou que não passa através do currículo da escola é, agora na direção descendente, um gerador ou um aniquilador do poder que o conhecimento dá. E é sobre essa vertente que eu estou muito interessada em pensar. Porque se a escola é ineficaz na sua passagem curricular, que traz esta passagem, é efetivamente o conhecimento dos cidadãos e o poder que eles, através do conhecimento, podem ter, que está a ser lesado. Portanto, eu julgo que também se tem que situar o debate, não perdendo de vista o poder que estará na gestação do currículo, sim, porque ele é um reflexo dos poderes sociais e políticos e dos interesses, isso com toda a razão. Há uma forma também interessante de olhar para o conhecimento como um instrumento de poder que se faculta, se abre, se permite, que se orienta para que seja adquirido ou se orienta para que seja cada vez mais restrito. E a respeito disto também gostava de pegar mais um pouco nas políticas que foram ultra-de-direita, que concordo inteiramente nesse aspecto com o Sérgio, mas um aspecto particularmente interessante dessa lógica é que, à medida que houve isto também não é só em Portugal, nem foi só o CRAT, tem havido, como todos sabemos, uma defesa no plano curricular que tem o mesmo reflexo de poderes, da centralidade absoluta e estruturante, assim dita muitas vezes, da língua, da matemática e vá lá uns caminhos de ciência a compor. Portanto, muitas das medidas dos últimos anos foram no sentido de reduzir drasticamente a importância das outras áreas e de reforçar estas com horas, com apoios, com tudo que me dispenso de repetir. Sendo certo que a língua e a matemática são saberes funcionais de base, quer dizer, instrumentais para todos os outros, isso nunca se poderá negar. A verdade é que o currículo não é feito apenas destes saberes. E que esta política, a par de outras, tem feito com que o currículo se empobreça, e este é um efeito perverso oculto, do meu ponto de vista, se empobreça ou se centre só nessas, sobretudo nessas, para a maioria dos cidadãos, para os meninos todos, com óbvia valorização dos outros componentes, nomeadamente artísticas, humanísticas, etc., culturais, para as pessoas de níveis sociais mais altos que não abdicaram de, na escola, continuar a pôr os seus filhos, não a aprender apenas matemática e português, mas, obviamente, a terem acesso aos saberes culturais, digamos, mais conotados com as elites. E isto é um efeito perverso, porque à medida, com o argumento que se está a reforçar ao aprender a matemática e a língua, está-se, na verdade, a empobrecer o acesso à cultura, o tal de que o currículo é chave para toda a gente, quando eu digo Shakespeare, os pobrezinhos a brincar, e reservando o Shakespeare e outras coisas mais para apenas alguns, porque os outros não precisam. Isto, para mim, é lamentável do ponto de vista de cidadania. O currículo tem, de facto, muitas complexidades aqui envolvidas. Não vou dizer muito mais, já escutei, mas havia uma coisa também, a questão científica da educação comum, a preocupação com tornar a educação um campo científico, perdendo de vista o facto que ela é ética, que o modelo educativo é sempre um modelo ético-político, não é negada pelo facto de os totalitarismos terem usado para esse fim uma lógica científica. Pelo contrário,
Aquilo que legitimou essa lógica científica. E a lógica científica legitimou foi um modelo, um certo modelo ético-político. Não ético do nosso ponto de vista, mas correspondia, obviamente, a um modelo ideológico. E, portanto, não esteve ausente da componente ideológica. É um recurso falacioso a uma pseudocientificidade da educação. Contudo, eu também diria que o debate epistemológico sobre a educação não se fecha nisto. E que nós temos a coexistir no mundo da educação paradigmas do tipo francófono, de ciências da educação, de que nós somos largamente subsidiários, em que a educação é objeto de estudo das ciências sociais, que são as consideramos ciências da educação, sociologia da educação, etc., a par de uma tradição longa que não vem da cara nem é recente, nem tem a ver com os regimes totalitários, por exemplo, no pragmatismo americano, que é a educação, como outros campos, saúde, etc., constituírem-se como campos de produção de saber autónomos e não apenas como objetos do estudo de outras ciências, digamos, já estabelecidas, sobretudo no plano mais cartesiano da história europeia. E isso é um debate em aberto, portanto, que até se revela no modo como as universidades organizam os seus doutoramentos, etc., e as suas ofertas de conhecimento. Portanto, eu julgo que também não podemos reduzir a dimensão da cientificidade. O que é rigoroso e técnico-científico na educação? Não se pode esgotar nisso, mas essa dimensão está lá. Como está na saúde, como está em outros tempos do mesmo tipo. Portanto, não pode ser um reducionismo, mas também não pode ser olhado apenas como a preocupação de cientificação ser um legitimador, acho eu, de práticas politicamente totalitárias. Não é só. Também há nas outras. Mas estou a dizer, olha. Eu ainda havia aqui o Manuel, queria dizer qualquer coisa. É mesmo só um comentário final, se me permitem, dizer que gostei muito das intervenções e dizer que, de facto, não me ajudou nada a ter vindo aqui hoje para ficar menos inquietos, pelo contrário. Muito mais inquieto desde o ponto de vista do currículo. E pegando um bocadinho as palavras da Maria do Céu, da doutora Maria do Céu, e que deixou em aberta a possibilidade de voltarmos a isto, é porque não se falou aqui, por exemplo, não se falou das novas tecnologias, não se falou do enriquecimento curricular que pode advir de um conjunto de temáticas que podem enriquecer o currículo sem fazer, de facto, essa grande mudança, mas digamos que, em suma, não falámos no upgrade que temos que fazer no currículo para o século XXI. Nós estamos a trabalhar com um currículo do século XX ainda, quer queiramos, quer não, a maior parte deste currículo foi desenhado no século XX, embora só em 2001 ou 2002, e que tenha algum deles ter vindo, portanto, a ser concretizado. Portanto, era só para deixar o desafio. Muito obrigado por me deixarem mais inquieto. Era só para complementar aqui uma questão relativamente a esta visão, não é? Da educação como objeto de estudo de ciências, ou da educação ela própria como ciência, que é também uma coisa que eu à partida não consigo aderir na totalidade, que a educação se possa constituir somente, não é, enquanto campo científico. Agora, há de facto alguma produção de saber que eu acho que pode ajudar, inclusivamente, a pensar o que é educar e o que é que pretendemos quando educamos. A questão, por exemplo, da importância desmesurada atribuída aos saberes linguísticos e lógico-matemáticos em detrimento das outras componentes, a minha aforismo não é só do ponto de vista do que se empobrece o currículo com isso e no fundo, do empobrecimento da oferta, não é? Da fraude que se está a dar em termos do testemunho que podemos legar aos nossos mais novos. É porque eu acho que há questões que se desenvolvem nas outras áreas disciplinares, físico-motora, expressão musical, expressão dramática, sem as quais eu acho que pode ficar comprometido uma boa aprendizagem da língua, uma boa aprendizagem da matemática. E, portanto, eles não são só um complemento de um currículo, eles são parte integrante que ajuda a consolidar o sentido que vamos atribuir
a todas as nossas experiências educativas, mesmo as do foro cognitivo. Não se gostam eu só queria agradecer mais uma vez, dizer que ficam aqui muitos desafios em aberto para novos debates, designadamente este muito interessante sobre o sentido da escola, o sentido sobre os espaços, os tempos. Criar, parece-me que é, digamos, aqui um desafio para continuarmos a falar, mas também sobre o currículo concretizado. Já temos tido alguns debates sobre isso, mas esta ideia do currículo concretizado, uma questão muito interessante, enfim, ou quase dramática, que é o desânimo das escolas e dos professores relativamente a este currículo concretizado e que eu acho que é muito importante discutir. Esta questão do centralismo e da autonomia também parece-me que é uma questão muito importante. E só dizer-vos que eu não estou nada desanimada. Eu vou acabar com isto. Vindo dos Açores, eu não vou dizer qual é a escola, porque aquilo está a ser gravado, mas vindo dos Açores, numa escola que em 3 meses mudou completamente, aliás, de 3 turmas, com alunos com 4, 5, 6 anos de repetências e que de repente me disseram: nós aprendemos a estudar, nós estudávamos tudo errado. E porquê? Porque com instrumentos que o Pascal e outros amigos me deram e que a gente foi partilhando, instrumentos de trabalho na escola, de repente eles não têm tudo para estudar em casa, porque aqui estamos a falar de alunos muito pobres e com meios muito desfavorecidos. Eles trabalham na escola, eles estudam na escola, de repente os pais estão muito orgulhosos. Os meus pais estão muito orgulhosos. Aqui já ficaram a saber aquilo, aqui eu não ouvi mais. Mas é uma experiência fantástica, transdisciplinar. Muito trabalho transdisciplinar, muito trabalho, não há pautas, portanto cada um sabe de si, mas há muita avaliação. Há muitos instrumentos também, partilhei algumas ideias que discuti ali com o professor Calado. E de facto, o que é que há aqui? Há uma política regional que diz, sim senhor, podem gerir o currículo, podem avançar. Esta história da obsessão e de sacralização do currículo não existe ali. Portanto, e depois há um diretor que está naquela, nós temos que resolver o problema destes alunos. E é um programa regional que se chama Apoio Mais Retenção Zero. Portanto, só há chumbo ao fim do ciclo, chumbos possíveis ao fim do ciclo, mas se chumbarem não ficam a fazer mais do mesmo. Fazem outras coisas, mas garante-se a aprendizagem. Não é um programa para os pobres, é um programa que de facto eu nunca vi nada, eu tenho muitos anos disto, não é? Nunca vi nada mudar tão depressa em tão pouco tempo. E, portanto, eu estou muito animada e acho que vale a pena trabalhar nisto. Vamos a essa publicidade Os artigos da Maria do Céu e do Nuno saem amanhã nos novos letras, passam por publicidade. E muito obrigada a todos.